Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma edição da Salvat, só que dessa vez da coleção capa branca, tá? É a coleção definitiva do Homem-Aranha. Chegou hoje nas bancas, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, esse material aqui. Coleção definitiva Marvel Homem-Aranha volume 2. Uma edição imperdível. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Tem certeza que você vai assistir esse vídeo? Porque eu vou te fazer comprar esse negócio. Então, se você tá afim de abrir a carteira, se você, vou abrir a carteira, se você... Então, se não, para agora, porque você vai comprar essa edição. É só isso que eu tenho pra dizer. Então, você tá certo disso? Beleza? Então a gente continua. Você vai gastar o dinheiro. Homem-Aranha, volume 2, Percepções, um material imperdível. Embora não seja a capa branca, essa capa azul tá muito legal. E aqui a gente tem vários motivos que vão fazer com que você compre essa revista. Pelo menos eu realmente espero que você compre essa revista. Que tem muita coisa importante e relevante aqui para você ficar sabendo e para você gastar esse dinheiro. Isso mesmo. A gente começa, obviamente, pelo motivo número 1, mais óbvio e fácil, o preço da revista. R$ 29,90. Não é tão barato assim? Bom, é sim. Eu sempre digo que a edição número 1 de todas essas coleções que saem, até da coleção do Tex, que estão dizendo que vai sair aí, é obrigatória. R$ 9,90, uma coleção capa dura, papel couché e tal, tem que comprar. Eu vou comprar a Tex número 1 também, é óbvio quando sair. Então, número 1 saiu por R$ 9,90, sempre tem alguma história boa aqui. Material capa dura, papel couché, tem que comprar. Não, nem pensa, vai lá e compra, depois você vai se arrepender. Juro pra você que você vai se arrepender se você não comprar. Então compra a número 1. A número 2 geralmente também vale a pena, porque ela tem um preço reduzido e também costuma ter uma história boa. Essa edição aqui custa R$ 29. Não é um preço ruim. Afinal de contas, as outras edições vão passar a custar R$ 40. As edições da Eagle Moss então custam R$ 50. Pagar 30 numa edição que traz 7 revistas americanas compiladas aqui, capa dura, papel couché e com um monte de outros motivos que eu vou te explicar daqui a pouco, acho que valem os R$ 30 sim. Então é um valor mais baixo, uma edição que vale a pena, não é aquele risco de R$ 40, é um risco de 30. É um pouco melhor, então eu acho aí que vale o investimento nessa parte também interessante. Não tá convencido ainda? Não? Então eu vou te passar para os outros motivos. Motivo número 2, as parcerias que tem na revista. A gente tem nessa revista a participação de 2 personagens junto com o Homem-Aranha. Numa das histórias, a gente tem a participação do Motoqueiro Fantasma, que é um anti-herói bem diferenciado, que não combina nem um pouco com o Homem-Aranha, e que a gente não vê sempre realmente em parceria com o Homem-Aranha. Então ver essa parceria aqui, ainda mais com o artista, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse ponto. Ver a parceria Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma é uma coisa não tão convencional, então vale a pena. Até porque o material do Motoqueiro Fantasma também não é convencional aqui no Brasil, né? Então já é um motivo. Segundo motivo, dentro aqui da parceria, Wolverine. Na época que essa história foi publicada, lá em meados dos anos 90, fim dos anos 80, Wolverine tava, muito grande, cara. Tava bombando, destruindo. Afinal de contas, ele ganhou até a revista mensal dele, que agora está saindo em coleção histórica Marvel. Então foi um momento do Wolverine aqui no auge. E Homem-Aranha sempre foi um dos grandes, sempre foi um dos pilares da Marvel. Então a união dos dois é sempre interessante. São 2 personagens que não combinam muito, sempre dá ali, sai faísca um pouco, mas a gente quer ver esses 2 juntos. Então já é um motivo interessante. A gente tem uma participação do Motoqueiro Fantasma e uma do Wolverine. Eu já acho que vale a pena por isso daí. Ainda não ficou satisfeito? Então vamos para o motivo 3, que o motivo 3 vai te convencer. É um carinha chamado Todd McFarlane. Todd McFarlane, cara, é um dos grandes artistas dos últimos anos dos quadrinhos, tá? Mas grande mesmo. Controverso e polêmico, sim, cheio de problemas, mas afinal de contas a gente tem vários gênios. Gênios é pesado, mas a gente tem grandes artistas de diversas áreas que tem seu estrelismo, seus problemas, seu ego, que é complicado. A gente pode enumerar vários aqui. Vou dizer um que eu gosto, que eu acho ele um babaca, mas eu gosto do material, tá? Quem é fã, eu também sou fã, tá? Mas Axl Rose é um babaca. Adoro Guns N' Roses, mas o Axl é um babaca. Se perdeu no próprio estrelismo, meio que Todd McFarlane fez. Sim, mas a gente pode até comparar Axl e Todd McFarlane, por que não? Então,
Ele tem vários problemas, mas ele é sim um dos grandes artistas da era moderna. E ele tem um peso enorme para os quadrinhos dos dias de hoje em vários sentidos. Cara, esse cara, para quem não conhece, ele surgiu em meados dos anos 80 e rapidamente estourou. Ele começou aqui como arte finalista e logo viram que ele tinha uma arte muito diferenciada e realmente ele tem um traço único, ele tem um desenho completamente único, bem diferente, muito interessante. E aí começou a ganhar, obviamente, trabalhos. Desenhou um pouco pela DC e desenhou um pouco mais pela Marvel. Na DC, graças a Deus, a gente ainda tem ali um Superman, um Batman desenhados por ele, uma Liga da Justiça, para não dizer que ele não desenhou. Na Marvel é que realmente tem um número bem maior de páginas, afinal de contas ele pegou revistas mensais, ele pegou a revista mensal do Hulk durante um período que o Hulk estava cinza, é um período muito legal com a arte dele e tal, até quem foi para Homem-Aranha que, porra, como ele era o desenhista do momento, tu tem que cair no Homem-Aranha, se tu é o cara, tu vai para Homem-Aranha. Ele desenhou o Homem-Aranha durante um período interessante, foi responsável pela criação do Venom, dentro do conceito visual e tudo mais. E dentro disso, ele se tornou um cara tão grande na Marvel, que a Marvel criou uma revista do Homem-Aranha e deu na mão dele. Não era simplesmente para ele desenhar. A Marvel deu a revista para ele fazer o que ele quiser. Então o Todd McFarlane assume em 1990 a revista chamada Spider-Man. E ele é o roteirista e desenhista. Esse cara estava tão grande e tão importante nesse momento que entre os artes finalistas da revista Spider-Man, quem finalizava a arte dele tinha um cara chamado Jim Lee, que era um dos finalistas dele. Então, você viu o tamanho que Todd McFarlane era em 1990. Ele assumiu essa revista com roteiro e arte, levou a revista ali por mais ou menos 16 edições, e aí ele fez um negócio assim, foi completamente surreal e que realmente mudou para sempre o mundo dos quadrinhos. Ele já começou mudando dentro do contexto da arte dele, que era muito diferenciada e influenciou muito gerações futuras. Mas dentro de todo o problema dele, de todo o estrelismo, brilhantismo e esses ismos todos e vários problemas que ele arrumou com roteiristas e outros desenhistas, no meio disso tudo ele caiu numa briga com as duas editoras, Marvel e DC, e trouxe uma galera junto com ele que era o seguinte: porra, eu produzo pra vocês, eu crio personagens, porra, crio o Venom e tudo mais. Pra mim não sobra nada, eu ganho aqui meu saláriozinho de merda, desenhando e tal, escrevendo, e fica por isso mesmo? Ah, porra nenhuma, eu vou embora dessa porra. Ah, vai embora, vai pra onde? Eu vou fazer o que eu quiser. E fez. Carregou Jim Lee, Rob Liefeld, carregou vários dos artistas que tinham surgido naquele momento. Eram artistas despontando e que estavam fazendo sucesso. Porra, Jim Lee estava desenhando X-Men e vendendo trocentas milhões de cópias. A revista número 1 do Spider-Man, essa que era dele com roteiro e arte, vendeu 2,5 milhões, cara. Isso não existe. Você pega as vendas de hoje em dia, não chega nem meio milhão, cara. Eram números realmente surreais. Os quadrinhos estavam em patamares completamente inalcançáveis. E esse cara era um monstro. E ele se juntou com essa galera e fundaram a Image Comics. Image Comics, porra, veio como um boom pro mercado. Alterou tudo, porque agora eu criava o material e o material era meu. Obviamente teve uma série de problemas. Do mesmo jeito que a Marvel e a DC estavam com roteiros bem capengas, em que era muita ação, com uma arte meio elétrica ali, meio extravagante e pouca história de verdade, a Image Comics seguiu mais ou menos pro mesmo caminho. Isso a longo prazo se diluiu, realmente se desfez. Esses artistas acabaram voltando pra Marvel, voltando pra DC. O Jim Lee voltou pra DC, hoje é um dos grandes da DC lá. O Rob Liefeld também voltou, agora desenhar, também voltou. E acabaram que esses grupos, todas essas revistas começaram a se dissolver e essa galera começou realmente a voltar para o mercado numa situação diferenciada. Mas Todd McFarlane não. O cara continuou martelando ali, não, eu crio o Spawn, eu vou continuar aqui, isso aqui é meu lugar e tudo mais. E tá aí até hoje, já tem 25 anos de Spawn. E o cara não largou o osso, tá? Tem o mérito dele também, ele brigou por isso e ele tá lá achando que esse é o caminho e não vai largar a pé disso. Só que ele tem um problema, cara. Embora ele tenha criado o Spawn, que foi um material muito interessante, que infelizmente a gente não tem sendo publicado aqui no Brasil, é um dos responsáveis por eu ter começado a ler quadrinhos, foi o lançamento do Spawn aqui no Brasil que me interessou e eu comecei a ler
basicamente com o Spawn, tá? Isso aí vai ser papo pro futuro. Mas dentro dessa mudança toda, ele acabou deixando de desenhar. Ele desenhou um pouco ali dentro do Spawn e tal, e acabou largando, cara. Ele mesmo largou, ele se manteve ali dentro da questão de roteiro, mas a gente infelizmente acabou perdendo a arte dele, porque ele foi meio ficando preguiçoso com o passar dos anos. Mas a criação da Image trouxe outras repercussões muito importantes, que no cenário de hoje a gente tem grandes quadrinhos sendo publicados pelo selo Image, onde o cara é dono do próprio material, como o Walking Dead e várias outras coisas muito boas, que simplesmente não seriam possíveis no passado. A gente tem uma grande editora em que os artistas podem publicar o material com o teor que quiserem, material adulto, violento, com o que eles quiserem mesmo, com teor de liberdade assim total. E eles são donos desse material. Eles competem com Marvel e DC e de pé de igualdade, talvez. E a gente tem realmente essa coisa que rivaliza com a antiga Vertigo hoje em dia, com materiais muito bons que estão sempre disputando Eisner e tudo mais, por causa dessa briga, desse estrelismo do Todd McFarlane e de outros artistas, provavelmente, lá no início dos anos 90. Então esse cara foi muito importante para o mercado todo de quadrinhos. Independente de toda essa importância, Todd McFarlane tem essa arte única, tá? E como essa briga se deu num período muito pequeno, ele foi ali, ele Axl Rose, entendeu? Guns N' Roses bombou, arrumei confusão com todo mundo, vai todo mundo embora, eu vou ficar gordo sozinho. Então, no meio dessa briga, a gente infelizmente tem um material muito escasso e muito pequeno desenhado pelo Todd McFarlane em Marvel e DC. DC não tem quase nada, tá? Tem lá uma minissérie chamada Invasão, tem algumas edições, tem uma ou duas do Batman e tudo mais, e só. Na Marvel tem realmente mais um pouquinho, mas não é tanta coisa assim. A nata, tá? A nata no sentido de que, porra, é o trabalho do McFarlane nu e cru. Ali, a essência toda, porque afinal de contas não era só arte, era a arte e o roteiro. A gente tem basicamente 15 edições, que é Spider-Man de 1 a 14 e a edição número 16. É só isso que existe de roteiro e arte de McFarlane dentro da Marvel, dentro da DC, o resto é só da Image. Metade dessas edições estão aqui, tá? Roteiro e arte de Todd McFarlane, existe pouquíssimo material e metade está aqui. Te convenci já? Espero que sim, cara, porque não existe, ele não vai largar mais o Spawn como os outros fizeram e vai voltar pra Marvel. Não vai, cara. Você não vai ver mais material sendo produzido por ele. Essa arte acabou, tá? Ele não desenha nem o próprio Spawn. Quem dirá Marvel e DC. Então, roteiro e arte dele é aqui ou não tem. Então, é mais um motivo. Concorda comigo? Acho que sim, né? Então, nessa edição, a gente tem Spider-Man de 6 a 12. Agora, o quarto motivo. O roteiro, a história, o trabalho que tem aqui. A gente tem Spider-Man de 6 a 12. Rodrigo, cadê então o número 1 a 5? Meu Deus! Número 1 a 5 existe e vai ser publicado dentro dessa coleção. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui, vai sair na edição número 7. Se chama Tormento. A edição número 1 a 5 forma um arco chamado Tormento e vai ser publicado na coleção definitiva Homem-Aranha número 7. Então fique tranquilo, você vai ter praticamente todo o material de Todd McFarlane, roteiro e arte no Homem-Aranha, publicado dentro da coleção. Ah, já é um motivo para tu comprar o número 7, já tá dado um motivo, tá? Show! Nessa edição aqui, a gente começa com as duas primeiras histórias, as duas primeiras edições, numa historinha curta, unindo Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma. Uma união bem improvável, bem diferenciada. Eles estão indo atrás do Duende Macabro, numa história bem macabra, bem pesada, que é um traço forte do Todd McFarlane. Uma coisa muito legal, tá? É que ele tem uma visão bem obscura de quadrinhos. Ele trabalha com temas bem pesados, mas bem pesados mesmo. São histórias beirando o terror ou de terror. Não que seja um terror, então, não sei até que ponto eu posso comparar com outros personagens, porque é uma outra coisa. A figura do Homem-Aranha ali modifica um pouco isso. Mas são histórias de terror geralmente envolvendo temas muito pesados, muito delicados,
e ele trabalha com isso, ele gosta de trabalhar com isso, e ele fez carreira com o Spawn em cima disso. Você não vê esse tipo de material no Homem-Aranha. Não tem, assim, não vou ter outras referências assim que eu lembre de histórias pesadas desse ponto com o Homem-Aranha. Você tem com o Justiceiro, Demolidor, com o Motoqueiro Fantasma, é uma coisa recorrente e tudo mais, mas com o Homem-Aranha tu não vai ter, cara. E ele fez isso. Então, é mais um motivo. Você vai ver uma história bem pesada e bem obscura com o Homem-Aranha. Lógico que ela não é tão pesada quanto poderia ser e tudo mais. Vixe, afinal de contas, a censura dos quadrinhos americanos ainda estava relativamente forte naquela época, então, mas existe um teor muito diferenciado nessa revista. Ele está atrás do Duende Macabro, como eu disse, ali numa história que não é tão fantástica assim, mas é legal ver a arte do Todd McFarlane desenhando o Duende Macabro. É o Duende Macabro 3, se eu não me engano, que já é uma versão demoníaca mesmo dele, uma coisa bem diferente. Junto com o Motoqueiro Fantasma, fantástico, porra, é uma revista legal mais visualmente. Tem toda uma questão de cair na porrada ali, as questões de ação por ação, pra gente ver os ângulos e poses mirabolantes que ele desenhava, mas é legal em cima disso, tá? Historinha curtinha, 2 edições, pá, fechou, lindo e maravilhoso. Essas 2 edições são bem raras, tá? Essa história, Motoqueiro Fantasma e Homem-Aranha, só foi publicada no Brasil uma vez, em 1993, na revista Motoqueiro Fantasma e Homem-Aranha. Foi um formato americano que a editora Abril lançou, para você ter ideia da importância desse material, da importância do McFarlane. A editora Abril publicava as revistas em formatinho, naquele formato pequenininho com papel jornal. Ela lançou esse material em formato americano com papel LWC. Ou papel, foi um papel melhor, não foi papel jornal, tá? Edição de luxo para trazer essa história. Então, a importância disso influenciando até o mercado brasileiro. Só foi publicado lá, cara. Panini nunca republicou e nem a própria editora Abril republicou esse material. Então, não existe outra forma de você ler que não seja comprar no sebo essa edição ou pegar aqui em Percepções, tá? Show? Entendido? Pulando para a próxima. As próximas 5 edições agora formam um arco chamado Percepções, que dá nome à revista. Essas 5 edições que vão juntar Wolverine e Homem-Aranha, uma história bem diferente, também muito pesada, com um clima de terror, mas um clima de terror daqueles filmes que tem um assassino, que tem mortes que estão sendo descobertas, mas a gente não sabe ainda quem é que está matando. A gente tá estranho aquele negócio. Eu não vou comparar diretamente com Seven, que é uma comparação que eu sempre gosto de fazer para esse tipo de filme, mas não é. Tem outros filmes que tem mais essa de quem é o assassino no final do filme, tá? Não vou comparar com Pânico não, que eu acho Pânico muito tosco. Mas tem outros filmes nesse estilo também que são interessantes. Pânico é tosco, eu gosto, tá? Mas eu acho que não serve como comparação aqui. Acho que é um outro gênero. Mas essa pegada de ter um monstro na floresta, ou tem um assassino à solta, quem é que tá matando, por que tá matando, essa pegada toda tá ali. É um roteiro extremamente brilhante e tudo mais? Não. Afinal de contas, Todd McFarlane estava bem em início de carreira de roteirista, também nunca foi um roteirista genial, mas é um roteirista que trabalha numa pegada diferente, uma pegada de suspense, uma pegada de terror, uma pegada com temas pesados e delicados, como eu disse, dentro do contexto Homem-Aranha, que é uma coisa que você não vê. Então isso já é uma coisa bem legal. Essa história acaba fluindo de maneira interessante, são 5 edições que trabalham alguns conceitos de forma bem interessante. McFarlane se inspirou muito no Frank Miller, quando fez Cavaleiro das Trevas, aquela questão da mídia e a influência da mídia dentro do contexto da revista. Isso foi uma coisa muito marcante depois nas revistas do Spawn, tá? O Spawn tem a mídia muito presente nas edições comentando os assuntos. E aqui a mídia também é muito importante. Ele trabalha muito essa questão da mídia e outras questões muito interessantes também. A participação do Wolverine é fantástica nessa edição. Talvez ele seja mais estrela que o próprio Homem-Aranha na revista. O Wolverine, além de estar com um visual fantástico do Todd McFarlane, é realmente fantástico. O Homem-Aranha é incrível, mas o Wolverine está assim, fantástico. Não só visualmente, mas o Wolverine também tá um personagem muito interessante. A gente ainda tem o grande
O grande monstro da história, que eu não vou entrar nos detalhes dele, mas também um personagem que tá bem legal. Visualmente a revista é toda espetacular. Então é uma revista muito boa, com um roteiro interessante, com uma história muito fora do lugar comum do Homem-Aranha. Não é aquela história colorida, é uma história que o próprio Homem-Aranha se acha deslocado, não só porque ele não está em Nova York. Mais um ponto importante: essa história se passa no Canadá. Então a gente tem algumas coisas diferenciadas a ser levantadas aqui. O fato dele estar no Canadá já muda completamente a história, né? Então o Homem-Aranha no Canadá já mudou o panorama. Ele tá agindo à noite. Ele mesmo brinca com: porra, eu tô me sentindo o Bat-fulano de tal, porque eu só posso agir à noite para ninguém saber que eu tô aqui. Então tem um contexto interessante. É uma história bem diferente. É uma história brilhante, uma das maiores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, rivalizando com os grandes clássicos, né? Esquece essa porra, cara. Não, é porque os anos 90 ali realmente tinha muita tosqueira saindo, tá? Como eu disse, era uma ideia muito mais visual do que de qualidade de roteiro. Embora a própria DC esteja pensando em voltar com algo assim. Não vou decretar que é certo, mas essa história de Dark Matter aí, de que a arte vai ser prevalecer em cima... Não vou falar o que é Ange V, obviamente, tá? Mas isso me assusta um pouco, de prevalecer demais a arte em cima de roteiro. A gente já viu o que aconteceu nos anos 90 com isso. Mas ainda assim tem um roteiro, ainda assim tem uma história e tem muitos pontos que são muito diferentes, tá? São coisas que você não vai ver todo dia no mundo do Homem-Aranha, e por quem tá lá no roteiro e na arte você não vai ver nunca mais, tá? Então é um momento histórico. Pode parecer pouco, cara. Pode parecer pouco, mas não é. É muita coisa, do mesmo jeito que a história, a minissérie lá do Mike Mignola desenhando Liga da Justiça. Esse tipo de coisa, cara. Moebius com um surfista prateado. Essas coisas são muito únicas, cara. Milo Manara com X-Men. Porra! É aquele material que tem ali, cara. Não tem mais pra onde tu correr. Roteiro e arte de Todd McFarlane tem 15 edições, cara. Metade está aqui. Acho que vale a pena. Você vê Homem-Aranha e Wolverine juntos. É muito legal, tá bom? Então, Percepções tá na banca. Deixa só eu concluir aqui. A revista, esse arco, Percepções, foi publicado também lá atrás na própria revista, em outra minissérie do Homem-Aranha, que saiu mais ou menos junto com essa Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, que se chamava Homem-Aranha e Wolverine. Foi uma minissérie em 2 edições, também em formato americano, com papel de luxo, então dando todo o valor à arte e ao momento do Todd McFarlane na revista, e nunca foi republicada. É um quinto motivo? Um material que só foi publicado em 93 no Brasil e não foi republicado até a Salvat resolver meter a mão. Tá na hora de tu comprar isso aí, né, cara? E eu acho que tá. Acho que é um material muito interessante e que vale muito a pena dar uma olhada. A não ser que tenha saído, realmente eu não consegui confirmar, tá? Pode ser que quem tem as edições, aquelas edições grandes clássicos do Todd McFarlane, Homem-Aranha, eu realmente não achei essas edições publicadas aqui. Mas se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Mas eu só encontrei referência dessas edições publicadas nessas minisséries lá de 1993. Um material bem raro, bem interessante, bem diferenciado e que vale a compra. 30 pratas, compra esse negócio, beleza? Espero que você tenha curtido o programa, espero que tenha sido útil, tá? Foi? Gostou? Ótimo! Deixa o likezinho aí pra galera nova no canal, bem-vindos! Venham ver outros programas, acompanhem por aqui, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter do Barbas, pelas redes sociais, tá? E venham aqui sempre mesmo, sejam realmente muito bem-vindos para acompanhar os outros reviews de quadrinhos e os outros programas que saem aqui durante a semana. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.